Estou recebendo aqui o Damião Rodrigues, que vem da cidade de Marumbi para conversar com a gente. A gente vai falar sobre um assunto que essa semana chamou atenção, que foi a transferência, a saída do padre lá do município de Marumbi. E a gente nós comentamos sobre isso na terça-feira, da figura querida que era o padre de Marumbi, e é claro que a comunidade ficou sentida em relação a esse episódio. Mas também para fazer alguns esclarecimentos, até porque, depois de toda uma história muito bonita do padre em Marumbi, ninguém fazer um uso distorcido dessa saída do padre, não sei nem se ainda é definitiva essa saída dele, mas para não fazer um uso distorcido desse fato. O Damião, é mais ou menos isso. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde aos ouvintes. É isso, Berimbau. O padre Gerson esteve na frente da igreja em Marumbi há 4 anos, mais ou menos, né? E fez um trabalho lá na cidade muito importante, ao nosso ver, né? Com a Comissão de Assuntos Econômicos, com o CPP, que é o conjunto que organiza a igreja no município, nós fizemos a reforma, né? Com o padre puxando à frente, nós fizemos a reforma da igreja, trocamos o telhado da igreja, trocamos o forro, trocamos os bancos da igreja, e estamos terminando a reforma do salão da igreja, né? O salão paroquial. E o padre, por motivos particulares, o pai dele está de idade e está passando por um problema de saúde sério, e o padre achou melhor ele se distanciar da igreja nesse momento e passar a cuidar lá do pai dele e da mãe dele lá em Paranacite. Agora, além dessa questão de um padre empreendedor, né, que fazia o conceito ali da igreja, que, né, tinha alguns empreendimentos, ele tinha também a questão, né, de como ser humano, como pessoa, como tratar a comunidade, e isso fez com que ele ganhasse um carinho de todos ali, né? Exato. A questão religiosa do padre, para você ter ideia, nesse período que ele teve em Marumbi, nesses 4 anos, ele conseguiu levar 2 jovens para fazer seminário. Então, sim, tem 2 jovens de Marumbi que, através dos depoimentos dele, do sacerdócio dele, esses jovens se acharam influenciados e estão fazendo lá, estudando para ser padre. Então, provavelmente daqui a uns anos a gente tem 2 padres de Marumbi que saem de Marumbi por intermédio do padre Gerson. Então, não é só a parte empreendedora, mas também a parte espiritual. As pessoas que conversavam com ele, sempre ele tem uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma orientação espiritual, uma orientação pessoal mesmo para a pessoa, né? Além de tudo isso, ele indica ainda, faz remédios alternativos, né, para as pessoas que estão com algum problema de saúde. Ele tem remédios alternativos que não precisa você gastar na farmácia. E muitas vezes as pessoas vão lá para procurar isso com ele. Sim, né? Sim. E aí ele foi lá para cuidar da família dele. Agora, um detalhe que foi divulgado, porque a saída dele, né, foi realmente de forma repentina, às vezes até algumas pessoas não tinham conhecimento, mas houve a informação que as pessoas mais próximas dele não tinham conhecimento disso. E não é bem isso, né? Não, não é. As pessoas próximas dele, que estavam ali convivendo com ele no dia a dia, sabiam que ele já há 2 anos ele tinha feito o pedido para o bispo, que o pai dele tá mal de saúde. Ele havia feito o pedido para o bispo para que ele fosse transferido para uma paróquia mais próxima lá de Paranacite, né? E, infelizmente, por algum motivo, o bispo não conseguiu arranjar essa paróquia para ele lá próxima. E agora o pai dele piorou, a doença dele piorou, né? E ele achou melhor pedir para o bispo para ele ficar afastado. Então o bispo tem uma reunião agora na quinta-feira. O bispo vai definir qual que é o motivo, qual que é o afastamento dele, se vai ser o afastamento. Porque o padre, depois, quando ele faz 20 anos, ele tem 1 ano que ele pode ficar fora da igreja, sim, sem tem um nome lá que eles falam, e aí ele fica fora de 1 ano fora da igreja. Então não sabe, o bispo tivemos reunido no sábado lá, e ele falou que não sabe ainda qual a forma que vai ser, que ele vai ficar afastado da igreja. Mas, enquanto ele assumiu o sacerdote, ele vai ser padre pro resto da vida. Então ele não deixou de ser padre, não deixou de fazer as coisas religiosas dele. Simplesmente ele pediu um afastamento para o bispo, para ele poder cuidar
da família dele lá em Paranacite. Agora, hoje até eu falei com algumas pessoas lá que ainda tem esperança de que, né, depois dessa fase ele pudesse voltar para Marumbi. Nada impede isso de um dia ocorrer, né? Nesse momento não volta. Nesse momento o bispo já está, agora na quinta-feira, o bispo já vai designar um padre para tomar conta da paróquia. E após isso, o bispo tem até o fim do ano, ele garantiu para a gente que até o final do ano ele vai nomear um outro padre para ficar na nossa paróquia. Então, o padre Gerson não volta para Marumbi, só se for numa outra vez aí, pode ser. Mas agora de imediato não volta. Ele está de licença, né, até definir a situação dele perante a igreja. Sobre esse episódio do padre, mais alguma observação que seria importante? Não, acho que é só tranquilizar o povo de Marumbi, que o padre está resolvendo o problema da família. Eu acho que todos nós que temos família, no momento de dificuldade, a gente vai deixar tudo que tem, o que está fazendo, para ir cuidar da família. Ainda mais você vê o seu pai com problema sério de saúde, com dificuldade, você vai deixar tudo que está fazendo e vai cuidar da família. E a notícia que saiu, estão dizendo que o padre anoiteceu e não amanheceu, não é verdade. O padre saiu da cidade, era 2 horas da tarde, eu estava com ele na hora, eu ajudei ele a colocar as coisas no carro, ele despediu de algumas pessoas. Como ele é uma pessoa muito querida e recatada, ele não achou por bem fazer a despedida como todos os padres fazem. Ele não gosta muito dessa questão de formalidade, na verdade já é direto, objetivo, é mais ou menos isso. Direto, objetivo, é isso. Ele achou por bem ele fazer isso, sair tranquilo, sem nenhum problema, com as coisas boas que ele plantou na cidade. Eu acho que isso que é importante para nós em Marumbi. Eu queria agradecer a sua participação aqui, é importante fazer esse esclarecimento aqui pra gente. Qualquer comunicado lá que a gente puder colaborar com a igreja, a gente está aqui à disposição, tá bom? Obrigado e nós contamos com vocês.